Boa noite. A mensagem da noite de hoje tem como tema Vitórias e Derrotas, do Espírito Joana de Ângeles. Aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha, sem a ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e as dificuldades são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliar após o enfrentamento. Ademais, cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer, e cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Essa conquista é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecimento e insistir após cada pequeno ou grande insucesso. O objetivo deve ser conquistado e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é indispensável. Muitas vezes, será necessário parar para refletir, recuar para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. Com essa mensagem da Joana de Ângeles, nós passamos agora para o capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 3, falarmos do Evangelho, no tópico do item Consolador Prometido, que nos diz: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quando a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Palavras do próprio Cristo, em que ele nos faz menção a este Consolador prometido, em que ele próprio irá pedir ao Pai que envie este Consolador, para que relembre tudo aquilo que ele falou e nos ensine um pouco mais. Este Consolador se encontra na noite de hoje na figura do nosso irmão Miguel, com o tema maturidade e imaturidade espiritual. Ele estará com essa responsabilidade na noite de hoje, e para isso nós pedimos a todos que elevemos o pensamento a Deus de forma mais confortável possível, mentalizar a figura do Cristo, a figura tão amada do Cristo, pedindo sempre: Pai de infinita bondade, te agradecemos na noite de hoje enviar este irmão com toda a espiritualidade amiga, disposta a nos ensinar, de acordo com o prometido por ti mesmo, Senhor. Conseguiu nos trazer na noite de hoje este ensinamento, e para isso nós te pedimos e te agradecemos desde já pelo ensinamento da noite de hoje. Com a palavra, nosso irmão Miguel, com o tema maturidade e imaturidade espiritual. Boa noite. É com grande satisfação, entusiasmo, que a gente traz essa temática para ser explorada aqui na nossa casa, Ponte Luz. A gente não abordou esse tema em nenhuma outra casa espírita. A gente está fazendo aqui a primeira vez. E
sobre maturidade e maturidade espiritual, uma primeira pergunta, uma primeira reflexão que a gente poderia fazer é: nós somos pessoas, nós somos seres humanos maduros? Ou somos imaturos? Né? Então essa seria uma reflexão nossa. Deve ser uma reflexão diária, porque existem dois tipos de pessoas no mundo, sob esse ponto de vista. Quais são? No âmbito individual, né? Então, no âmbito individual, existem os imaturos, maduros, e os maduros imaturos. Então, para ficar visível a todos nós, os imaturos, maduros e os maduros imaturos. O que significa? Isso quer dizer que a nossa casa mental, ela muitas vezes não está no mesmo nível da nossa idade física. Okay? Então, a gente resolveu colocar dessa maneira porque isso é muito visível, isso é muito evidente entre nós. Nem todos nós podemos nos ver dessa maneira no mundo. Então, saberemos dizer onde estaremos colocados? Então, inicialmente, a nossa reflexão é em torno disso. Só que nós não vamos ficar limitados somente a esse questionamento. A gente quer ampliar isso e levar para outros campos, principalmente o campo religioso. Na realidade, a gente vai debater isso, essa imaturidade espiritual sob o ponto de vista religioso. Só que é necessário que a gente entenda primeiro esse aspecto da nossa existência, no que diz respeito ao âmbito individual. Apenas o fator idade não define a psicologia do indivíduo. Há diferenças entre a idade mental e a física, e uma não implica necessariamente a outra. Eu acho que isso fica claro entre nós, não fica? Acho que isso é evidente. Então a gente pode observar que entre nós, ou até em relação a nós mesmos, nós podemos ser pessoas que têm uma idade avançada fisicamente, 50, 60, 70 anos, mas é uma pessoa imatura, vivendo ainda nos padrões da adolescência, com aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma disposição e muitas vezes com a mesma inconsequência. Como a gente também tem o contrário, pessoas jovens, mas que já apresentam uma personalidade bem constituída, uma maturidade. E às vezes basta você conversar assim uns 5 minutos com aquele jovem para você perceber isso. A doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender esse quesito da personalidade humana, porque ela vem nos revelar a existência da reencarnação, das diversas experiências que estão ali guardadas conscientemente na mente mais profunda e que se manifestam através de atos, de atitudes e desse aflorar na mente os diversos campos do saber. Ok? Esse é o nosso ritmo.
o ritmo próprio e particular, constituído de vontade, poder de escolha, decisão e liberdade de fazer ou não fazer, que é o livre-arbítrio. Então, esse ritmo próprio, particular nosso, que muitas vezes não é respeitado. E aí, quando a gente diz respeitado, como? Respeitado pelas instituições, principalmente pelo nosso sistema educacional, não é respeitado. Porque nós aprendemos, crescemos, nos desenvolvemos num sistema educacional que nos ensina de forma maciça, aquela educação de massa. Não tem um tratamento mais específico, porque cada um de nós é um universo particular. Então a nossa educação ela deveria ser dessa maneira, se educar, mas vendo o ritmo próprio e particular de cada um. Esse poder de escolha, decisão, liberdade é o que nos define também como espíritos imortais e autônomos. Quer dizer, esse é o pensamento mais positivo que a criatura humana pode ter, esse da autonomia. Ou seja, não vai ser algo externo que vai nos conduzir, que vai nos guiar, não vai ser algo externo que vai nos dar as conquistas que a gente precisa. É uma coisa que depende de nós, da nossa atitude, da nossa obra, das nossas decisões. A doutrina espírita é belíssima nesse aspecto, porque ela nos ensina essa autonomia do ser humano. Sempre existiu. Só que, no passado das épocas, da história humana, a gente foi aos poucos percebendo isso em nós. Então foi uma conquista, foi sendo conquistado. Hoje, com a doutrina espírita no mundo, a gente tem então um chão melhor a se firmar em relação a isso. São ritmos, esses ritmos particulares são definidos pelo grau de entendimento e progresso alcançado e que expressa o nível evolutivo em que nos encontramos. Então todos nós estamos num patamar de progresso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós podemos assimilar e entender diversas coisas de maneiras diferentes. Existe uma diversidade enorme entre nós. Existem afinidades, mas a gente não pode dizer que cada um é igual ao outro, porque somos universos particulares. Então cada um de nós está num ritmo próprio, num patamar evolutivo, uma faixa de entendimento, de sentimento, de emoção. Aquilo que pode me emocionar, aquilo que pode me exaltar, pode não ser a mesma coisa que vai exaltar e estimular outra pessoa. Mas trazendo isso para o âmbito coletivo, para o âmbito geral das coisas e das crenças, principalmente, porque hoje o que a gente quer debater é justamente isso, é o poder que nós temos de entendimento e a capacidade que temos de assimilar as ideias relacionadas a Deus e ao próximo. Então vamos lá. Estendendo esse raciocínio ao sistema religioso ortodoxo convencional, vejamos a que deduções a gente pode chegar. Então perguntamos: as religiões tradicionais, tais como se apresentam hoje, têm maturidade espiritual suficiente capaz de preencher as angústias existenciais do ser? Então a gente quer partir daí essa pergunta. Será que as religiões que existem no mundo, elas satisfazem a ânsia que nós temos para entender de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos após a morte? Então as religiões tradicionais ortodoxas, elas têm essa maturidade para nos fazer entender isso de forma que nos preenche
de forma a nos fazer entender melhor o sofrimento, a dor, essa felicidade relativa que a gente goza algumas vezes. Então esse é o nosso questionamento. Nós acreditamos que se esse nível tivesse sido alcançado, a revelação divina, a revelação de Deus aos homens, ela já teria chegado ao limiar, ao seu limite. E aí não teria mais nada a que ser revelado, porque as religiões já teriam alcançado isso. Mas diante da forma como a gente vê os conflitos que existem no mundo, através de ideologias religiosas, a gente então deduz, conclui que não. E as religiões tradicionais elas não conseguiram isso. Porque a mensagem religiosa pura, ela foi corrompida. Ela está corrompida. Durante o tempo, durante a história humana, ela foi distorcida. Mas isso é uma falha, ou isso foi uma falha dos missionários, ou isso foi uma falha dos seguidores, que são pessoas falhas, que são pessoas incompletas ainda, com inúmeros vícios, com inúmeras arestas a serem podadas. E a gente está incluído nisso. A gente se inclui nessa estatística. Entender o que é espiritismo do que aplicando realmente o conhecimento que ele nos traz. Porque a dificuldade está muito mais na aplicação, nas consequências do ensinamento espírita cristão, do que no próprio ensinamento. Até na aplicação deles. Muito em nós, esse poder de escolha que nós temos, de decisão. Então vamos fazer aqui uma comparação. Lembrando que a nossa intenção é fazer uma reflexão em torno de aspectos que a gente considera imaturos hoje e que nós acreditamos não tem mais razão de ser, mas que, lógico, como depende do ritmo próprio de cada um, ainda é uma necessidade para muitos. Então vamos fazer uma comparação aqui. Templos. Olha essas fotos. A suntuosidade, a arquitetura, essa coisa assim formidável dos templos, são belos, eles extasiam a alma. Quando se adentra uma catedral, por exemplo, você aqui a gente tem a foto de uma mesquita, A gente tem um exemplo aqui de catedrais, olha o interior desse aqui, Aqui um templo evangélico, Outra catedral, essa é católica, essa aqui também. Então assim, na Idade Média teve uma finalidade, os templos dessa maneira. E aí a gente vai tentar mexer um pouquinho nisso aí. Os templos, casa de Deus. Onde que é a casa de Deus, realmente? Por exemplo, aqui, nosso centro espírita é uma casa de Deus ou é a casa de Deus? Os templos religiosos são a casa de Deus? Esse questionamento. Outro. Aparatos, amuletos, objetos de devoção. Então a gente tem aí vários objetos, o Santíssimo, uma imagem de Iemanjá, aqui cruzes, de madeira, cálice, tem a imagem aqui do Buda. Então nós temos aí diversos amuletos que eles fazem parte do imaginário humano, da crença, muitas vezes do apego. Tem aqueles amuletos que eles servem para proteção. Então tem pessoas às vezes que muito apegadas que estão a determinadas superstições, não saem de casa antes de carregar um desses amuletos ou de fazer certos gestos exteriores, Então tem todo esse imaginário aí em relação a esses objetos. Outro, sacerdócio. As religiões tradicionais, convencionais, elas têm os seus guias, os seus sacerdotes, gurus, pajés. Tem aqui um judaísmo, Então aqui a gente tem uns exemplos aí nessas imagens: sacerdotes,
gurus espirituais, e que eles seriam os guias para cada religião específica. Né? Outro, ritos e culto exterior. Todas as tradições religiosas têm o seu, né? Você vê essas imagens, inúmeros muçulmanos aí reunidos, fazendo sua oração aí numa mesquita. Aí o padre, o Papa, né? E aí nós temos esses ritos de reverência aí, sacramentos, como o batismo ali nas águas, de diversas religiões. Ok. Mas vamos ao que interessa. Espiritualidade e religiosidade versus religião. Tem diferença? Para nós, tem diferença. Religião e religiosidade tem uma grande diferença. Hoje nós temos uma compreensão melhor disso. O que nós consideramos imaturidade espiritual sobre esse aspecto. O pensamento religioso da humanidade ainda está preso a modelos arcaicos de conceitos que se traduzem por ideias infantis de pouca profundidade. Só que isso é em termos relativos, porque hoje, com o progresso que nós alcançamos, nós temos meios maiores, mais amplos de entendimento do que tínhamos, por exemplo, na Idade Média, do que tínhamos, por exemplo, na Antiguidade. Porque a humanidade ela progrediu bastante, pelo menos no aspecto intelectual, do desenvolvimento das ciências e das artes, a gente se desenvolveu muito. Então a gente tem mais ou menos um entendimento melhor, uma certa maturidade espiritual, mas não é completa. Não é completa. Talvez demore muito para se completar. Pelo menos no que diz respeito às interpretações que alcançam as massas. Essas ideias são infantis e elas são imaturas. Sem muita reflexão e análise, mitos e parábolas são tomados pelo povo como realidade. Isso é seríssimo. Tomar mitos, parábolas, fábulas, principalmente os mitos, como a realidade, como coisas que realmente aconteceram. E aí de forma absoluta. Você não pode nem questionar. Não, mas isso é uma verdade. Está escrito lá, e como é um livro sagrado, como é a palavra de Deus, é uma verdade absoluta. E ai daquele que questionar. Então vamos colocar um exemplo aqui de muitos. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Dessa pequena passagem aí você tira toda uma doutrina, uma teoria, para explicar o mal do mundo, para explicar a perversidade, para explicar sobre qual domínio está o planeta hoje. Só com esse trechinho. Houve uma guerra no céu. Então isso, por muitos, é interpretado ao pé da letra. Essa guerra realmente aconteceu. E aí essa figura, a figura representativa do mal, foi lançada à terra e dominou tudo. E aí os homens estão sujeitos à dominação deles se não conseguirem resistir às tentações. Né? Então quer dizer, essa é uma das explicações para a existência do mal no mundo, e dessa separação entre o bem e o mal. E aí é interessante esse trecho porque isso se traduz lá do primeiro livro também, lá no Gênesis, a antiga serpente, né, que seduziu lá, né, a companheira lá de Adão, que seria o primeiro casal, que também é interpretado pela lei. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso, gente, é que essas ideias, quando elas são tomadas ao pé da letra, elas têm um poder, assim, quando a mente é meio que fraca, de entortar a mente, né, produzir fanatismo e desordens mentais. Então a gente considera isso seríssimo. Então eu acho que, do meu ponto de vista,
e aí eu estou colocando a minha opinião em relação a isso, é necessário que a gente possa realmente fazer reflexões, análises, tentar encontrar o espírito por trás da letra, o que está lá escondido, oculto, e não interpretar literalmente. Mas quem tem estudo, quem tem intelectualidade bastante para interpretar essas coisas. É por isso que a espiritualidade sempre recomenda o estudo, porque quanto mais estuda, mais se abre a nossa capacidade de compreensão. E ela nos ensina também a não censurar. Se as pessoas que ainda não conseguem ver o espírito através da letra, é porque ela ainda está no ritmo próprio dela, né? E aí a doutrina nos ensina, por exemplo, a respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, por exemplo, se tem aquela senhora que vai acender a sua velhinha ali no canto para fazer a sua oração, ainda é necessário para ela, que bom. Então é uma forma que ela tem de se concentrar, então é ótimo, deve ser respeitado, né? O Emmanuel, em uma das obras, uma psicografia do Chico, ele escreveu isso: as igrejas em estado de morosidade, mornas da atualidade, e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam inúmeras coisas desarrazoadas. Esses falsos desejos, a gente não precisa nem entrar em detalhes, né? Se a gente for esmiuçar isso, a gente vai escrever uma lista, né, desses inúmeros erros. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, quando a gente vê, por exemplo, determinados líderes religiosos que estão aí entrando na política e tentando levar os conceitos religiosos, bíblicos, né, para a política, e tentando, de certa forma, introduzir a autoridade do seu sistema religioso, uma coisa laica. Então, é uma coisa assim perigosa. Cristo ensinou para a gente que é necessário dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele ensinou que é necessário que saibamos separar as coisas, não misturar. Enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalias de ordem material. Então, se apegam às coisas fáceis, se apegam às conduções fáceis dos seus líderes religiosos, que de certa forma dominam, os controlam. Então as mentes ingênuas muitas vezes se deixam levar, né, por esse tipo de dominação, e isso produz uma acomodação. Quer dizer, a criatura não pensa por ela mesma. E aí, sob o ponto de vista da autonomia, quando você pensa por você mesmo, não é qualquer coisa que lhe convence. E o que é mais belo em torno dessa autonomia é que quando a gente toma consciência de uma espiritualidade maior, a gente consegue vencer os nossos vícios, ou pelo menos faz um esforço para isso, e tenta aplicar isso na nossa vida. Quer dizer, você tira aquele conhecimento que está lá escrito no livro sagrado da sua crença e você aplica isso na sua vida. Quer dizer, não fica ali como letra morta. Porque muitas vezes o livro sagrado ele é tomado como um amuleto. Se eu deixar ele aberto lá na minha casa, lá em Coríntios 13, ele vai proteger a minha casa. Tomado como um amuleto. Mas não é bem assim. A ideia hoje deve ser outra. Não é a forma de abrir o livro ou a maneira como ele vai ser lido, através de algum ritual, que vai te salvar sob o aspecto religioso, né? Mas é a forma como você vai aplicar aquele ensinamento na sua vida. Isso é o que é mais importante. Então é necessário que a gente tenha maturidade espiritual, que a gente possa sair do nosso vício acomodatício, né, das nossas comodidades em relação aos ensinamentos de Deus, trazidos pela mensagem de Jesus principalmente. Então, algumas frases que a gente concorda muito são essas aqui: espiritualidade irmana e une, religião separa. Isso é fato. Às vezes essa separação está dentro dos nossos lares. Não, eu sou espírita, minha irmã é católica, minha irmã é evangélica,
Ninguém tem aquela liberdade para conversar direitinho um com o outro, porque as nossas ideologias são diferentes. Às vezes vai entrar numa discussão religiosa, começa a discutir, aí às vezes é uma disputa para ver quem é que tem a verdade melhor. Então afasta. Cristo no Evangelho previu isso. Ele chegou a falar de forma velada, oculta, e que somente mais tarde poderia ser compreendida, como é hoje, que ele não tinha vindo trazer a paz, mas a divisão. Então, o sentido dessas palavras é que, como ele disse também no mesmo trecho, no mesmo lar, pai ficaria contra filho, filho contra pai. Ele querendo dizer sobre o aspecto, do ponto de vista religioso, da má interpretação que se faria da mensagem que ele veio trazer ao mundo. Deus não está em templos feitos de pedra e madeira. A casa de Deus é o universo. A casa de Deus é a natureza, é o universo. Então não tem a casa de Deus. Então o nosso lar, que é a terra, ele é uma das moradas dessa casa imensa que pertence a Deus, que é o universo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, para refletir um instantezinho na vida do Cristo, a gente vai ver que ele, na maioria das vezes, ele estava pregando onde? Era no templo de Jerusalém? Não, gente. Era em meio às oliveiras, a natureza, na beira dos riachos, lá no lago de Genezaré. Então era assim, era em meio à natureza. Então, foi a criatura mais simples e natural que pisou sobre a terra, foi Cristo. Essa frase, ela, por incrível que pareça, ela está escrita, generalizada lá num livro que é considerado apócrifo pelos pais da Igreja Católica, que é o Evangelho de Tomé. Está escrito lá. Então ele escreve aí essa frase: Deus não está em templos feitos de pedra e madeira. No livro Aconteceu na Casa Espírita, bem na introdução, a gente tem um texto falando sobre os templos. E aí a gente destacou esse pedacinho aqui. Todos os templos e construções de pedra são perecíveis, pois que estão sujeitos à transformação da matéria. Todavia, o Espírito mais perfeito que Deus enviou à terra para nos servir de guia e modelo, Jesus, no inesquecível diálogo com a mulher samaritana, ensina que Deus é Espírito, e importa que o adoremos em Espírito e verdade. Então, se fosse possível a gente fazer uma limpeza em todas as mentes das pessoas sobre o ponto de vista espiritual e religioso, de todas as sociedades, nas civilizações que nós temos hoje, nas sociedades, a gente gostaria que fosse feito dessa maneira, nesse sentido, para que realmente esse reino da fraternidade pudesse ser implantado, para que não houvesse mais bandeira religiosa no mundo, que separa, que desune as pessoas, e que pudesse haver uma religião só. Que religião é essa? Seria o catolicismo? Seria o protestantismo? Seria os ensinamentos espíritas? Não, não seria nada disso. Seria a ideologia comum a todas elas, que é a moral, que tem a essência cristã. Os fundamentos religiosos: Deus, a imortalidade da alma, a existência do espírito, as leis de fraternidade, de humanidade, de amor, que são pontos comuns pertencentes a todas elas. Todas elas ensinam isso, ou devem ensinar isso. E aí a religião do futuro, a gente acredita, vai ser uma só, que é a fraternidade. Então eu acho que nós ansiamos por isso, todos nós. Mas essa busca pela paz, ela vai passar por isso. Uma excelência em termos de maturidade espiritual, a gente encontrou no Espiritismo, no seu aspecto religioso. Lembrando que a doutrina espírita não é mais uma das religiões que existem no mundo. Ela tem aspectos religiosos, porque ela difere das religiões tradicionais, ortodoxas e convencionais. Então a gente considera como excelência em termos de maturidade espiritual. Se nós abrirmos o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar
estas palavras aqui da espiritualidade maior. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando mal, aos que julgam honrá-lo por cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável com seu próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque seria o mesmo que perguntar se mais agrada a Deus se é adorado no idioma do que em outro. E se Deus é justiça, se Deus é bondade, se Deus é amor, se Deus é perfeito em todas essas qualidades, Ele não vai rejeitar uma oração que é feita no idioma do que em outro, ou numa religião do que em outra. Porque se ela for feita do fundo do coração, ela vai ser ouvida, com certeza. Deve partir assim, do nível da alma. Não importa a religião, não importa o idioma, independentemente de qualquer coisa. Então essa é uma ideia espírita. É uma ideia mais geral sobre a adoração. Difere o espiritismo de todas as religiões conhecidas por demonstrar a lógica dos seus ensinos, através de experiências científicas e por apresentar uma filosofia também baseada em experimentos e observações documentados por inúmeros sábios. Então esse é o principal diferencial desta doutrina incrível que a gente tem hoje. Religião científico-filosófica. Quem diria que esses termos iam andar juntos dessa maneira? Ciência, filosofia e religião. E aí a doutrina espírita sintetiza o conhecimento humano nessas três palavras. É uma religião científico-filosófica, confirmando os ensinamentos básicos de todas as religiões, não pretendendo demoli-las, mas auxiliá-las, em demonstrando a necessidade de unir a razão ao coração, tentando unir o intelecto ao sentimento, aos aspectos da religião. Reconhece também a necessidade da existência das religiões no mundo para grande parte da humanidade, cuja evolução se processa lenta de forma inevitável. Então, o que a gente disse lá no início, ainda é necessária a presença das religiões tal como se apresentam, mas é quase certo que com a lei do progresso elas vão se confundir numa só mais na frente. Assim como é quase certo que as fronteiras também vão ser reduzidas entre os países, como a gente já observa em relação à comunicação global. Um novo modelo de adoração que a doutrina espírita apresenta para a gente. Qual é? O espiritismo é uma doutrina religiosa sem dogmas, sem liturgia, sem símbolos, sem sacerdócio organizado, e não adota em suas reuniões e práticas quaisquer vestes especiais. Vocês não vão me ver aqui todo de branco quando entrar. Nenhum dos trabalhadores, ou vai ser exigido dos frequentadores que comecem a usar branco. Não vai ter nada disso. Nunca vai ter. Vinho ou qualquer bebida alcoólica. Não tem isso. Incenso, mirra, fumo, outra qualquer coisa que produz fumaça. Também você não vai ver isso em nenhuma casa espírita. Casas espíritas, que adotam os critérios espiritistas. Altares, imagens, andores, velas e quaisquer objetos materiais como auxiliares de atração do público. Danças, procissões, promessas e pagamento por toda e qualquer graça alcançada. Nada disso também. Sacramentos, cartomancia, quiromancia e qualquer outra mancia. Então, se você entrar em alguma casa espírita e lá tiver alguém que vai bater carta, jogar carta para vocês, sinto muito, mas não é uma casa espírita. Rituais e encenações extravagantes, de modo a impressionar o público. Despachos, riscar cruzes e praticar longa série de atos materiais que vêm das velhas e primitivas concepções religiosas. Então, essa longa série de rituais extravagantes, de objetos, de amuletos, de vestes especiais, do sacerdócio organizado, não tem nada disso mais. O espiritismo precisa disso. Superou essa fase. Por isso é difícil
um entendimento completo dessa doutrina. Porque muitos de nós nascemos, crescemos numa família de um determinado credo religioso, porque foi passado isso de forma cultural. E aí a gente tem muitas vezes de forma enraizada dentro de nós determinados aspectos religiosos dessas religiões tradicionais. E às vezes é muito difícil a gente se libertar. E às vezes o que acontece no movimento espírita é que a gente tenta trazer isso para as casas espíritas. E a doutrina espírita pura, ela não exige isso. Ela não quer mais isso. Um novo modelo de adoração. Deus abençoa, lá do Livro dos Espíritos, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em reduzir os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que são praticadas para enviar preces e rogativas até ele. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, nestas cerimônias, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Pergunte a si mesmo em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então Deus ouve o fundo, o interior de cada um. É isso que ele olha. Então não são as exterioridades, não são as cerimônias. A forma como o fiel vai gritar, vai externar o seu sentimento, vai fazer gestos extravagantes, bater no peito, Senhor, Senhor. Não vão ser esses atos, mas vai ser o que se passa no coração dele. Se ele traz alguma mágoa de alguém, se ele está em conflito com alguém, se ele está destruindo a vida de alguém, é isso que vai contar. Então, se ele carregar esse tipo de vício, essa problemática, e tiver nas suas adorações, numa cerimônia, Senhor, 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 não vai servir de nada. Vai ficar ali, naquele instante ali. Ele pode até receber os aplausos dos homens, mas não vai receber os aplausos de Deus. Porque ele está com o coração manchado. O ensinamento de Jesus é muito claro em relação a isso. A doutrina espírita, ela procura reviver o pensamento original do Cristo. Esse sempre foi o objetivo, a finalidade do Espiritismo no mundo. Desde o começo. Logo quando ele foi desenhado, não se tinha isso claramente. Mas isso foi aos poucos sendo estruturado, montado. E aí quando, em 1863, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, aí viu-se onde que estava o verdadeiro caráter do Espiritismo, que era o cristianismo puro. Então o que é que Jesus ensina em relação aos atos exteriores, em relação à prece? Quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto, e o Pai que vê no oculto te dará recompensa. Nas orações não faleis muitas palavras como os pagãos e os gentios, eles pensam que serão ouvidos por causa das muitas palavras. Não os imiteis, pois o Pai já sabe de vossas necessidades antes mesmo de pedirdes. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 2 a 9. Então essa é a maneira de orar. Então, vamos refletir sobre isso. Então tem uma frasezinha que resume a prece, O silêncio é uma prece. Então não é gritando, não é esperneando, que você vai estar fazendo uma oração a Deus, não. Essa oração ela pode ser feita em pensamento ali, no recolhimento. O avanço das ideias espíritas cristãs. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos propósitos de Deus. A beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão a ciência, que lhes dá a chave da vida futura e alarga as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá, o Espírito Israelita, em 1861. Então esse foi um trechozinho de uma mensagem de um Espírito Israelita, que quando encarnado viveu como um judeu, professando as ideias judaicas. E aí ele, na mensagem, vem dizer que o judaísmo não é a religião universal, mas que ela foi necessária
Então ele vem confirmar a presença do Espiritismo no mundo. Então Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e a doutrina espírita concluirá. A gente interpreta esse trecho, as ideias espíritas concluirão a obra, que seria um aspecto novo da revelação de Deus. Então não seria o Espiritismo em si, mas as ideias espíritas, as ideias universais cristãs espíritas. O Espiritismo veio completar nesse ponto o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para assimilar a verdade. Lembrando a maturidade relativa, né? Porque somos poucos de nós que temos um entendimento completo desta doutrina, ou daquilo que ela nos ensina. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, uma mera hipótese. Torna-se uma realidade, por assim dizer, material, que os fatos demonstram, porque são testemunhas oculares os que descrevem esta outra vida nas suas fases, e de tal sorte que a qualquer um é possível imaginá-la como alguém que imagina um país cuja detalhada descrição leia. Então, outro aspecto do Espiritismo, deixar claro para nós a vida futura. Então hoje a gente pode, de certa forma, tocar a realidade espiritual da forma como o Espiritismo ensina. Então não é mais um artigo de fé. Você não vai acreditar por acreditar, mas você vai acreditar porque, acima de tudo, você vai compreender. Então uma fé inteligível, que é essa fé raciocinada que a doutrina espírita ensina, é uma fé que tem uma sólida sustentação, não mais de forma dogmática. A maturidade espiritual trazida pelo Espiritismo nos faz rever diversos conceitos religiosos. Então, a gente está chegando no finalzinho, a nossa conclusão é essa: nos faz rever diversos conceitos religiosos. Então, ela não vem destruir as ideias religiosas no mundo, mas ela vem sancioná-las, confirmá-las. Por exemplo, céu, a ideia de céu, de inferno, de purgatório, penas e recompensas, a ideia de vida eterna, a ideia que se tem em torno dos anjos, dos demônios, a ideia a respeito da vida espiritual, da justiça e castigo divino, castigo entre aspas, e tantos outros temas relacionados ao ensinamento religioso. Então, a doutrina espírita, ela vem nos ensinar, dar uma roupagem, um entendimento melhor para essas ideias, para esses conceitos. É um entendimento mais racional, mais conforme à justiça de Deus, e que para nós tem muito sentido e são muito lógicos. Então, só como exemplo, a gente poderia colocar a ideia que a doutrina espírita que ela nos ensina a respeito do céu e do inferno. Então, não são lugares limitados, né? Não é um local que está acima das nuvens, lá não sei das quantas, que os anjos estão lá de asas, flutuando, e aí está tão longe que está muito inacessível a todos nós. Assim como o inferno não é aquele lugar de chamas, de fogo, que os espíritos estão lá sofrendo eternamente, né? Sem mais retorno, sem perdão algum. Esses espíritos, mesmo que se arrependam, vão estar lá, queimando eternamente. Então a doutrina espírita, ela nos faz entender isso de uma forma mais justa, mais conforme a bondade divina. E aí ela explica isso de uma forma até científica, belíssima. A gente aprofundar o Espiritismo, a gente vai ver esses conceitos, eles têm um sentido muito grande. Se a ideia que a doutrina espírita faz da realidade espiritual nos faz entender essa realidade de uma forma naturalíssima, porque os diversos planos de existência dos espíritos, eles estão aqui entre nós, se interpenetram na realidade física. A gente simplesmente ainda não tem a faculdade ainda necessária para visualizar a presença deles, mas estão aqui. E aí você pode ter um espírito no mesmo ambiente, envolto em luz, o seu perispírito reluzente, ao lado de outro, em trevas, inconsciente da própria situação. E aí, sob o ponto de vista da doutrina espírita, esse espírito de luz vai estar no céu, entre aspas, porque vai estar com a sua consciência em paz, enquanto que o outro, ainda mergulhado em trevas,
vai estar, entre aspas, no inferno. Porque ele ainda está com sua consciência pesada, remorso. Então está com seu envolto em trevas, na escuridão. E o perispírito é tão grosseiro que ele não consegue visualizar os espíritos de luz que estão em torno dele. Então esses diversos planos de existência, eles se interpenetram. E é tudo uma questão de percepção. Então isso é um entendimento interessante. Porque a gente desencarna e aí, perdendo a roupagem, essa roupagem física, a gente mergulha diretamente nessa realidade e aí tem contato com esses planos existenciais do espírito. Então tem um livro de sabedoria antigo, o I Ching, que ele seria a Bíblia chinesa. Lá está escrito, numa tradução que a gente pegou de uma outra obra, em torno das transformações pelas quais passa a humanidade. E esse trecho, a gente pode generalizar ele para as diversas épocas, inclusive para nós, no momento que a gente está vivendo. Ao término de um período de decadência, sobrevém um ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas este não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. Então, a transformação das velhas ideias, a transformação do velho homem para o novo homem, a transformação que ocorre na humanidade, e essa que a gente está vivendo, para uma nova humanidade, ela não se dá através do fim do mundo, de destruição, de cataclismo, mas ela ocorre de forma natural. O que é velho emenda com o novo, e aí o novo vai pouco a pouco sendo descartado, o velho pouco a pouco vai sendo descartado, enquanto o novo vai crescendo e tomando de conta. E aí a mudança, a transformação ocorre espontaneamente, naturalmente, sem abalo. A doutrina espírita ensina, gente, que essa transformação pela qual está passando a humanidade, ela está ocorrendo já há bastante tempo. Desde a presença do Cristo aqui na Terra. E aí essa desordem, essa decadência dos valores que a gente está observando, faz parte do processo. Só que não acontece assim, repentinamente. Como diz aqui no texto, é pouco a pouco, lentamente, de forma espontânea, natural. Então, está se findando um tempo para os espíritos remitentes do mal, que ainda permanecem com o coração endurecido. Muitos destes espíritos que aqui reencarnariam não terão mais acesso ao planeta. E de 2, 3, 4 espíritos ruins que reencarnariam, 2, 3, 4 espíritos bons vão tomar lugar. E assim, pouco a pouco, uma nova geração vai surgindo, uma geração de bondade, de valores melhores, mais puros, e que a gente vem observando hoje com algumas crianças que vêm nascendo, com uma alta precocidade em tudo, inclusive em relação aos valores, a moral, a ética. Elas sabem dividir melhor as coisas, não são egoístas, elas têm uma sensibilidade mais apurada, têm um carinho maior. Elas sofrem com o sofrimento dos irmãos menores, dos amiguinhos. Então a gente tem crianças assim hoje, elas estão nascendo. E a humanidade está sob essa vigília, ela está acontecendo. Né? Então, a nossa mensagem final que a gente quer deixar para todos é essa aqui. Não importa qual é a sua religião, o que importa é se ela te ajuda a ser um ser humano melhor. Então é essa paz que a gente procura, interior e para o mundo, ela só vai acontecer se a gente puder fazer esse esforço diário de trazer essa paz para as nossas vidas. E isso independe de religião, independe de credo, de cor, de raça, de sexo. Qualquer um de nós pode fazer, desde que a gente possa exercer nossa liberdade de escolher para o bem, seguindo verdadeiramente os ensinos que a gente vem
aprendendo aí, estudando o Evangelho, trazendo os ensinamentos de Jesus para a nossa vivência, é o mais importante. Ok? Então, que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vem nos trazer todos esses conceitos e rever outros conceitos para relembrar aquilo que o Cristo já havia dito que nós esquecemos a cada dia. No Pai Nosso existe um trecho muito bonito em que ele sempre é falado e pouco seguido: seja feita a vossa vontade. E no final nós pedimos para que seja feita a nossa vontade. Esquecemos daquilo que acabamos de orar. Para isso, nós vamos fazer o Pai Nosso com fervor. Elevemos o nosso pensamento a Deus em um momento de prece e de agradecimento. Pai Nosso de infinita bondade e misericórdia, santificado seja o Teu nome em louvor de todas as criaturas. Que seja feita a Tua vontade acima dos nossos desejos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, para o alimento da mente, do corpo e do espírito. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. E não permitais que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque é vosso o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.